E a gente começa o programa falando de ronco e apneia do sono. Você sabe de que forma a odontologia pode ajudar nesses casos? Destaques da odontologia. Oferecimento: Clínica Doutor Cláudio Albuquerque, o único day clinic odontológico do Ceará. Que probleminhas chatos, gente. Ronco, apneia do sono. Se você sofre com esses problemas ou está ao lado de alguém que tem esse problema, atenção, porque nós vamos saber de que forma a odontologia pode te ajudar. Eu converso agora com o Dr. Cláudio Albuquerque, mais uma vez aqui no nosso check-up. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Natália. Tudo bem? E assuntos interessantíssimos, até porque a gente sempre fala desses assuntos aqui no programa, doutor, mas pela primeira vez vamos falar da influência da odontologia nesse tratamento, de que forma a odontologia pode ajudar essas pessoas que enfrentam o problema de apneia do sono e de ronco. Não é isso? Tem uma ligação bem direta? Tem uma ligação. Sempre lembrando que o ronco e a apneia do sono, Natália, elas devem inicialmente ser tratadas pelo otorrinolaringologista, que é quem vai diagnosticar qual a causa principal do problema. Muitas vezes ela está ligada ao excesso de peso, ganho de peso, à obesidade. Muitas vezes é alguma anomalia anatômica que o próprio otorrinolaringologista vai poder resolver através de uma cirurgia. E dependendo da causa, muitas vezes ele também pode lançar a mão de alguns aparelhos, como é o caso do CPAP, que é um compressor que o paciente vai ser indicado a usar para ficar dormindo com ele, para que possa melhorar principalmente a ventilação, a respiração dele durante o sono. Mas não são todas as pessoas que se adaptam a esse aparelho. O CPAP, quando não é indicado a cirurgia pelos otorrinos, é o aparelho mais indicado, porém existe um alto índice de rejeição ao uso do CPAP. A pessoa até começa a usar o CPAP, mas com o decorrer do tempo ela abandona, porque realmente é um pouco inconveniente o uso do aparelho. Tem que usar à noite, é isso? Usar à noite para dormir. Aí o que ele faz? Quais são os benefícios desse aparelho? O CPAP, por ser um mini compressor, ele vai forçar um pouco a ventilação das vias aéreas superiores, vai facilitar a respiração do paciente durante o sono. Então o paciente ronca bem menos ou quase não ronca e consegue respirar tranquilamente sem ter os episódios de apneia, que são aqueles momentos em que o paciente para realmente de respirar. Só lembrando que o ronco e a apneia do sono, eles trazem alguns transtornos durante o dia, principalmente o fato de que o paciente vai ficar sonolento o dia todo, cansado, porque muitas vezes ele não consegue atingir certas etapas do sono, que são as etapas recuperadoras, então ele se sente durante todo o dia com sono, sem perceber que à noite ele dormiu mal. Até porque é uma noite de tormento, né? A pessoa não consegue relaxar mesmo, e isso pode prejudicar no trabalho, na escola, no trânsito, enfim, várias áreas. Então, no caso dessas pessoas que não têm uma boa resposta com o CPAP, essas pessoas que são assistidas pela odontologia, é isso? Isso. A odontologia dispõe de um aparelho para o tratamento do ronco e da apneia do sono, que é um aparelho intraoral, que vai ser utilizado aí como um coadjuvante ou como uma alternativa para as pessoas que não se adaptaram principalmente ao uso do CPAP. Sempre lembrando que esse aparelho ele é indicado principalmente nos casos de ronco e apneia leves e moderados. Os casos mais graves, quando a indicação realmente não é a cirurgia feita pelo médico, a pessoa tem que realmente se submeter ao uso do CPAP. Naqueles casos mais moderados, a odontologia dispõe desse dispositivo, que é um aparelho intraoral, que vai poder auxiliar principalmente nessa capacidade, na melhora dessa capacidade respiratória do paciente durante o sono. Pode mostrar para a gente esse aqui? Isso é um aparelho intraoral, que como as pessoas podem ver, os telespectadores podem ver, ele é um aparelho que vai ser colocado tanto na parte superior quanto inferior, e ele promove uma anteriorização da mandíbula, parte de baixo da boca. Ele anterioriza um pouco a mandíbula, aliviando ou melhor ventilando, abrindo um pouco mais as vias aéreas respiratórias superiores, principalmente faringe e laringe. Qual é o nome dele, doutor, do aparelho? É aparelho intraoral para ronco e apneia do sono. Tem que usar também toda noite. Tem que usar toda noite, certo? Aí vai aliviando, alivia bastante e é menos incômodo que o CPAP? Algumas pessoas conseguem usar o aparelho intraoral com muito mais facilidade do que o CPAP. O índice de aceitação do aparelho intraoral é bem maior do que o índice de aceitação do CPAP.
Doutor, existe alguma contraindicação desse aparelho? Contraindicação não existe, Natália. Na verdade, o aparelho ele precisa de alguns requisitos para que a pessoa possa utilizá-lo. Então, pessoas, logicamente, os desdentados não podem usar, mas bom lembrar que mesmo com as próteses totais ou as famosas dentaduras, o paciente pode usar o aparelho intraoral. Então, pacientes que têm pontes removíveis ou próteses fixas, isso não tem nenhum inconveniente, eles podem utilizar o aparelho. Aí a higienização também é importante, tem que tirar todo dia, lavar. Isso, o aparelho ele é utilizado só durante o sono, durante a noite. O paciente remove o aparelho pela manhã, escova normalmente o aparelho, os dentes, guarda no armário do seu banheiro e volta a usar só à noite. Qual a durabilidade desse aparelho? Esse aparelho ele vai ser necessário trocar de 2 em 2 anos. Ele tem uma durabilidade aí, em média de 2 anos, mas a gente tem casos de aparelhos que duram até 5 anos. Pode ser utilizado por crianças também? Não, eles não devem ser utilizados por criança. E é bom enfatizar que existe também a situação do ronco e da apneia na criança, mas aí o aparelho intraoral, o aparelho feito pela odontologia para esses casos, ele não vai poder ser utilizado. O mais adequado é que a pessoa venha para essa avaliação e que o dentista verifique se realmente é um caso da utilização desse equipamento. Ele sempre começa com a avaliação médica, o médico vai escolher a melhor conduta. Não tendo a possibilidade de o paciente aderir ao tratamento através de um CPAP, consultar um dentista especialista nessa área, ele vai poder indicar ou não o uso do aparelho intraoral. O posicionamento da arcada dentária, dos dentes, isso não tem nenhuma relação com o ronco nem a apneia não, né? Nessa situação não, a gente constata muito ronco e é bom sempre que se frise essa situação, principalmente nos obesos. Existe até uma relação que diz que a partir do momento em que o obeso consegue perder 10% do peso que ele está acima, já existe uma diminuição de 40% dos episódios de ronco e apneia. Então está sempre muito ligado à obesidade. Mas a gente encontra pacientes magros, pacientes com índice de massa corpórea baixo e que roncam bastante. Então esses pacientes precisam ser avaliados principalmente pelo médico e também pelo dentista, se o uso do aparelho intraoral irá ajudá-los. Então, mais uma opção para quem precisa ter mais qualidade de vida, para quem precisa dormir melhor, descansar, para quem vem sentindo esse incômodo por conta do ronco e da apneia. Mais uma alternativa aí, dessa vez pela odontologia. Doutor, muito obrigada, então, por ter trazido esse assunto, esse tema tão interessante para a gente no check-up. Muito obrigado, Natália.